Bem-vindos a mais uma entrevista Eco. Um pouco por toda a Europa, os agricultores saíram à rua para pedir a revisão da política agrícola comum e a revisão também e a suspensão dos acordos de livre comércio, nomeadamente com o Mercosul. Os agricultores portugueses não foram exceção e há 2 semanas que vários movimentos inorgânicos bloqueiam estradas e acessos de norte a sul do país. O objetivo é pedir uma melhoria de rendimentos para o setor. Numa tentativa de travar estes protestos, o governo português lançou um pacote de medidas de 440 milhões de euros. No entanto, não surtiu efeito porque os protestos continuaram e as medidas souberam a pouco. Temos connosco para falar sobre estes temas o antigo Ministro da Agricultura, Luís Capolas Santos. Muito obrigado pela sua presença. Se fosse Ministro da Agricultura neste momento, que medidas teria tomado, sabendo que no dia seguinte haveria a ameaça dos agricultores saírem à rua para protestar? Esse é um cenário que não se coloca em termos práticos, bem que teria, primeiro que tudo, feito o que estivesse ao meu alcance para prevenir os acontecimentos. Porque criou-se, de facto, um caldo de cultura nos últimos anos, em Portugal e na Europa, que mais tarde ou mais cedo iria culminar numa erupção deste tipo. Para quem acompanha de perto a realidade agrícola europeia, isto não é propriamente uma surpresa. Talvez tenha sido uma surpresa a dimensão que os protestos alcançaram e a forma como o efeito de contágio tão rapidamente se propagou. Certo. Porque, de facto, existe um conjunto de causas, que terei o gosto em poder explicitá-las melhor, que foram, digamos, enchendo o balão que agora, em cada um dos Estados-membros, pequenas faíscas incendiaram. No caso português, digamos, a faísca foi o anúncio de um alegado corte em alguns pagamentos agrícolas. Na França terá sido eventualmente tanto a pressão sobre os preços dos cereais decorrentes de alguma abertura do mercado, designadamente da Ucrânia. E, portanto, em todos os sítios há pequenas razões de queixa que, conjugadas com as grandes razões que se têm vindo a acumular, culminaram nestes protestos. Portanto, nestas circunstâncias, o melhor é sempre prevenir. Quando se trata de remediar, porque não há alternativa, trata-se de identificar quais são os problemas que causam um maior, digamos, celeuma e procurar, digamos, dar-lhes resposta. E penso que foi isso que o governo português fez ao ter anunciado, poucos dias depois de ter anunciado o corte, ter anunciado a anulação do corte. Portanto... Mas, de qualquer das formas, soou um emendar de mão já a corrigir o erro perante a pressão das ruas, como dizia o próprio Eurico Brilhante Dias. Sim, é verdade. Portanto, assim, a senhora Ministra, digamos, justificou como um erro da administração. Mas faz sentido uma Ministra justificar-se de uma medida deste tipo com uma falha de comunicação do Presidente do IFAP? É uma questão que não estou por dentro do acontecimento, conheço os factos, e os factos foi o IFAP que fez uma comunicação escrita aos agricultores, dando-lhes conta que iria proceder a esse corte. E, portanto, uns dias depois o Governo veio anunciar a anulação desse corte e a, digamos, a reposição de cerca de 60 a 70 milhões de euros que passarão a constituir uma ajuda de Estado e, portanto, terá de ir solicitá-las a Bruxelas. Causa-me alguma estranheza como é que, havendo esse déficit, não se tivesse tido a percepção que ele existia e pedido, portanto, a autorização anterior. Mas, de qualquer modo, foi um incidente infeliz que não sei se ele não tivesse ocorrido, se os protestos não teriam tido lugar na mesma pelo efeito de contágio que tiveram um pouco por toda a Europa. Mas, se me permite, quando eu lhe disse que há um caldo de cultura que se foi avolumando ao longo destes anos, é o seguinte. Primeiro, nos últimos anos os agricultores têm vindo a ser muito desvalorizados pela sociedade e pelos poderes políticos. Na sociedade são vistos quase como criminosos, inimigos do ambiente, que contaminam, que usam a água demais. Repara, há uma crítica muito forte
e um discurso pseudo-ambientalista que nos empurra quase para o paleolítico, para a recolha, para deixar a natureza completamente intacta. Ora, isso é uma utopia, não é? É óbvio que todos nós gostaríamos que a natureza estivesse intacta e que fosse... E há atividades económicas seguramente mais poluidoras. É impossível alimentar a humanidade sem, obviamente, interferir na natureza. E uma população mundial crescente que exige cada vez mais alimentos e que parte dela tem ainda grandes deficiências alimentares. Portanto, esta desvalorização do agricultor por parte da sociedade, da própria comunicação social, que normalmente enfatiza tudo o que na agricultura corre mal. Os muitos sucessos passam completamente ao lado. E já agora, isso também, se calhar, também do próprio governo português, nós no caso específico, por ter escolher uma ministra, se calhar, com pouco peso político. E também dos poderes políticos. Eu dizia dos poderes políticos ao nível da União Europeia e ao nível dos Estados Nacionais. Na União Europeia, eu trabalhei com vários comissários com enorme força e um enorme peso político, como foi o Franz Fischler, Marianne Fischer-Boel, Dacian Cioloş, Phil Hogan, um conjunto de comissários. Agora temos um comissário, o Sr. Wojciechowski, que é um comissário polaco, ou seja, que ainda não apareceu. Você já viu alguma declaração do Comissário Europeu da Agricultura perante estes acontecimentos? Temos tido sempre o Ursula von der Leyen a tomar as iniciativas. Von der Leyen, ainda ontem, vi o outro comissário grego que fez declarações, vi também o Dombrovskis, têm sido vários comissários. A própria reforma da política agrícola comum, que decorreu durante 3 ou 4 anos e que entrou em vigor este ano. Exatamente. Quem comandou a negociação por parte da Comissão Europeia foi o vice-presidente da Comissão, Timmermans. O comissário europeu é como se não exigisse. Ora, os agricultores europeus sentem um déficit de defesa e representação deles próprios nas instâncias europeias. Ao nível dos governos nacionais, e aí também posso incluir Portugal, tem havido uma clara desvalorização do Ministério da Agricultura. Foi-lhe retirado o setor das florestas, foram-lhe retirados alguns setores da área da veterinária, foram extintas as direções regionais da agricultura, curiosamente foram as primeiras direções gerais a serem instaladas fora de Lisboa, no primeiro governo do Dr. Mário Soares, em 1977. Recordo-me que em 2017 defendia precisamente que o Ministério da Agricultura até poderia ser colocado fora de Lisboa. Ouça, isso aconteceu com as direções regionais, como disse, em 1977, os primeiros diretores-gerais, desde sempre na nossa história, que foram instalados fora de Lisboa, foram os 7 diretores regionais da agricultura na altura. Ou seja, na sua opinião fazia sentido voltarmos atrás desta medida? Deixe-me só concluir o meu raciocínio, porque eu estava-lhe a dizer que há um conjunto de causas, e estava a inventariá-las. Desvalorização dos agricultores, maltratados na comunicação social, com uma tutela europeia fraca ou inexistente, com uma desvalorização no seio dos governos do Ministério, que não é por acaso em Portugal, é o último da hierarquia do governo. Mais burocracia para os acessos às ajudas. Quer dizer, há de facto um conjunto de circunstâncias, pressão sobre os preços em baixa, fruto da abertura dos acordos comerciais, não propriamente do Mercosul, porque o acordo ainda sequer ainda não existe, está, exato. mas há acordos, sei lá, mas acordos que também têm a justificação. Repare, por exemplo, há um acordo dos múltiplos que a União Europeia tem com os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico. Quer dizer que todos os países da África, das Caraíbas e do Pacífico podem pôr os seus produtos agrícolas na União Europeia a taxa zero. E diz-se, mas isso vai provocar aqui entrada no mercado, alguns produtos podem ser concorrenciais, mas repare, é também algo que tem a ver com a política de apoio ao desenvolvimento da União Europeia e de combate à imigração. Porque ao facilitar estes produtos que têm uma base económica, especialmente na agricultura, coloca na Europa os países, estamos a contribuir também para que os fluxos migratórios possam ser menores. Portanto, isto é um conjunto de equilíbrios que têm de ser doseados. E, por último, esta última reforma introduziu um conjunto de exigências sobre os agricultores de natureza ambiental que são naturalmente justificáveis. Não é possível. A agricultura tem de ser cada vez mais compatibilizável com a sustentabilidade e com as boas práticas ambientais, mas naturalmente que têm de ser encontradas soluções gradativas. Por exemplo, a União Europeia ainda ontem recuou a 100% na proposta que tinha para reduzir
os pesticidas, 50% dos pesticidas até 2030. Mas, na verdade, o Parlamento Europeu já tinha chumbado a medida. Sim, sobre essa matéria, portanto, não há um poder vinculativo do Parlamento. Mas, quer dizer, eu penso que aqui um grande afã, digamos, pretensamente ambientalista, para dar resposta a setores de sociedade que têm, esses sim, pela positiva, um grande peso na comunicação social. E depois, digamos, desequilibra-se para o lado da produção. Quando são matérias, os agricultores têm de ser os maiores defensores do ambiente e têm de ser envolvidos nessa causa. E a União Europeia, aliás, os pagamentos até justifica os apoios que lhes dá, precisamente para que façam boas práticas ambientais, porque é a forma pela qual se pode justificar que os contribuintes dão parte dos seus impostos para apoiar a atividade agrícola. Exato. Não só porque eles protegem o ambiente, gerem a paisagem de que todos beneficiamos, mas ao mesmo tempo porque isso também permite que os produtos agrícolas tenham mantido estáveis ao longo das últimas 4 ou 5 décadas. Se fizer a comparação de quanto custa hoje um cabaz básico alimentar em função de um salário médio e do que acontecia há 30 anos atrás, hoje as famílias despendem proporcionalmente menos na alimentação do que despendiam há 20, há 30, há 50 anos atrás, onde, para os salários mais baixos, uma grande parte era precisamente para a alimentação. Porque muitos desses produtos estão estáveis. Se vir o preço qual era o preço de um litro de leite há 20 anos atrás e hoje, a diferença é muito pequena. Mas lá está, os agricultores foram apoiados pelo dinheiro dos contribuintes para que pudéssemos ter alimentos sãos, alimentos em qualidade e em quantidade. E, portanto, eu acho que este equilíbrio entre o ambiente, entre a agricultura, entre os consumidores, é uma, digamos, é uma relação que tem sido pouco estimulada e que é pouco valorizada, e os agricultores sentem-se órfãos. E quando há um pretexto para protestar, protestam. Disse também no início da nossa conversa que era bom que se tivesse acautelado previamente, antecipado os problemas que poderiam vir relativamente ao setor agrícola. De que forma é que se poderia ter acautelado, ou o que é que se poderia ter acautelado em termos de medidas? Vamos dizer, quer dizer, quando existe um acontecimento, a solução mais fácil é sempre dizer que podíamos preveni-lo e que podíamos fazê-lo, não é? O mesmo acontece connosco, por uma doença, quer dizer, quando ficamos doentes, era melhor que tivéssemos prevenido do que depois fôssemos tratar a doença. Mas esta era uma doença que já estávamos a vê-la a acontecer. Ouça, eu penso que houve talvez, do ponto de vista da negociação desta reforma da PAC, algum desequilíbrio na negociação entre os setores que tradicionalmente se confrontam, o ambiente e a agricultura, e não sei se a participação e o envolvimento dos agricultores tivesse sido o adequado. E penso que se vamos a tempo de melhorar ou de rever naturalmente, todas as reformas, e eu já participei em 3 em situações diferentes, uma delas como ministro e 2 como relator no Parlamento Europeu, por 2 vezes, no relatório das reformas, são processos muito longos que exigem um conjunto de compromissos contraditórios. Repare, quando fazemos uma política comum, e a agricultura é verdadeiramente a única política comum da União Europeia, aquela em que é de aplicação obrigatória nos Estados-membros, estamos a falar de uma agricultura que tem de ser aplicada com as mesmas regras do Ártico até ao Mediterrâneo, do Atlântico até ao Mar Negro, com uma diversidade enorme de planície, de montanha, de países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, e depois ela tem de ser negociada de forma tripartida, ou seja, o Parlamento Europeu tem uma palavra decisiva, mais cerca de 700 deputados de todas as famílias políticas. Exato. O Conselho, onde estão os governos, 27 governos de esquerda, de direita, liberais, de coligação com vários tipos de... E onde a agricultura tem diferentes declarações. E ainda a Comissão Europeia, não é? Já que qualquer alteração que se faça nos regulamentos e que a Comissão não concorde, exige unanimidade no Conselho. Portanto, é um processo muito complicado, por isso demora vários anos. E acaba num conjunto de compromissos que tem de satisfazer todos. E às vezes esse satisfazer todos acaba por introduzir algumas incongruências. Tende a haver um esforço também de adaptação das regras comuns, e a PAC está a evoluir um pouco nesse sentido, mas acaba por ser também um perigo